Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 8, versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Pai, obrigado por mais um domingo, Deus, onde nós podemos ler a Tua Palavra, podemos nos reunir aqui, Senhor, com o Teu povo, e pedimos que o Senhor conduza, Deus, a apresentação da Tua Palavra nessa hora, que as nossas mentes, nossos corações estejam abertos para o que o Senhor tem para nos dizer, em nome de Jesus. Amém, amém. Mas, como eu tenho falado, como falei agora na introdução, na abertura, estamos lendo aqui, nos domingos, o nosso livro, a carta de Paulo aos Romanos. E nessa nossa leitura, já chegamos ao capítulo 8. Há 15 dias atrás, eu fiz uma abertura desse capítulo 8, falei com vocês que somente o capítulo 8 já seria o suficiente para a gente fazer uma série de 6 meses de pregação. Cada versículo desse, vocês vão ver como nós vamos fazer a leitura completa hoje, é de uma profundidade, de uma riqueza, de um valor espiritual tremendo. Mas hoje vamos dar essa olhada no capítulo inteiro e vendo as lições que nós temos aqui para nós. Nós, dentro da nossa leitura de Romanos, desde o começo, desde o primeiro capítulo, nós temos visto o apóstolo Paulo apresentando o que é o Evangelho de Jesus Cristo, qual é a mensagem que Jesus providenciou para que pregássemos, para que espalhássemos pelo mundo, baseado em sua morte e ressurreição. Nós vimos então o valor, e temos visto o valor disso, de como, por sua graça, Deus providenciou então este meio para que o homem pudesse ser justificado dos seus pecados, para que ele pudesse então agora ter novamente um relacionamento com Deus, e também para que nós pudéssemos então agora ter uma nova vida, uma nova oportunidade. Vimos então que o Evangelho, por causa de Jesus, nós morremos para o pecado, mas também por causa de Jesus, nós morremos para a lei. E isso foi até onde nós chegamos no capítulo 7. Agora, no capítulo 8 de Romanos, o apóstolo começa nos mostrando como é a vida agora com Jesus. Depois que nós tivemos esse encontro com Jesus, depois que nós tivemos a fé em Jesus, nós não vamos imediatamente para o céu. Nós não vamos simplesmente desaparecer. Nós continuamos vivendo. Paulo já falou esse dilema, já no capítulo 7, já deu uma luz sobre isso, falando da nossa situação ainda crentes, mas com as nossas limitações morais, com as tentações ainda nos rodeando, a carne nos afastando de Deus, ainda está presente. Mas como é que então nós vivemos agora, estando nessa carne, ou seja, nesta vida ainda, mas já tendo em nós os primeiros frutos desta nova vida que o Senhor propõe, que o Senhor oferece e que o Senhor de fato nos dá. E é isso que nós vamos ver aqui no capítulo 8 de Romanos. É isso que Paulo nos vai apresentar. Mas antes de fazermos a leitura desse capítulo, você vai perceber que o grande tema do capítulo 8 é a relação que nós, o povo de Deus, temos com o Espírito Santo. Este capítulo é um capítulo permeado desta palavra que Paulo, até agora, até o capítulo 7, não tinha falado com tanta frequência. Mas esse capítulo 8, nós vamos ter toda uma apresentação detalhada
do Espírito Santo. Eu quero rapidamente colocar esta apresentação aqui para vocês. O Espírito Santo é o agente divino que cria, sustenta e preserva a vida espiritual naqueles que depositam sua confiança em Jesus Cristo. O Espírito Santo não é meramente uma influência ou um poder impessoal que emana de Deus. Ele é uma pessoa, o terceiro membro da Trindade, igual de todas as maneiras ao Deus Pai e ao Deus Filho. Entre as muitas características da personalidade que o Espírito Santo manifesta estão: ele opera com a mente, a emoção e a vontade, ele ama os santos, comunica-se com eles, ensina-os, orienta-os, conforta e castiga-os. É possível mentir para o Espírito Santo, testá-lo, entristecê-lo, apagá-lo, resistir a ele, blasfemar contra ele. Ele é chamado de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de Jeová, o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, o Espírito de Jesus, Consolador, o advogado dos crentes. Desde o Pentecoste, o Espírito Santo tem habitado em todos os crentes, iluminando a sua compreensão e a aplicação da palavra de Deus. Ele os enche, sela, comunga com eles, entra em comunhão com eles, intercede por eles, conforta-os, adverte-os, santifica-os e os capacita a resistir ao pecado e a servir a Deus. É sobre o Espírito Santo e sua obra que nós vamos ver Paulo nos ensinando agora no capítulo 8 de Romanos. Nós temos estudado, todas as vezes que nós sentamos para observar a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus, nós vamos ter com certeza a presença do Espírito Santo para nos instruir, para nos orientar, para nos mostrar aquilo que está como mensagem em sua palavra. Então, que nessa noite você possa estar atento a esta leitura. Acompanhe então a nossa leitura que vamos fazer agora do capítulo 8 de Romanos. Bíblias abertas aí, acompanha a partir do versículo 1 até o finalzinho, são 39 versículos. Então, vamos lá para a nossa aventura de hoje. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador, como oferta do pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu quero, antes de continuar, parar aqui com você na leitura. Nós já apresentamos estes 4 versículos na pregação que fizemos há 15 dias atrás, e demonstramos então para vocês como é a nossa condição como povo de Deus. Não há mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo. É o que está sendo declarado com todas as letras aí. Ou seja, as tuas falhas, os teus pecados, as tuas limitações, as tuas fraquezas, elas não te afastam mais de Deus, porque agora eu e você estamos em Cristo. Amém? Amém? Isso não é, obviamente, pretexto para que nós caiamos no pecado. Já foi apresentado esse argumento, essa resposta foi dada por Paulo, já desde o capítulo 6, Paulo vem dando essa resposta, que a graça de Deus, esse perdão maravilhoso, não nos dá condições para estarmos no pecado. Mas aqui ele responde uma coisa importante, ele nos diz que o Espírito de vida, ele já nos libertou desta lei do pecado e da morte, desta vida que anterior nós vivíamos, a escravidão que antigamente, aliás, nos levava para o pecado, agora não tem mais funcionamento em nossas vidas, não tem mais autoridade sobre nós. Eu e você fomos libertos por causa de Jesus. Aleluia! E mais ainda, Deus olhando esta nossa condição de pecadores, mesmo tendo a lei,
nos mostrando a santidade de Deus, nós não podíamos obedecer à lei por causa da nossa própria fraqueza. Mas Deus providenciou este meio para que não só fôssemos aceitos por Ele, mas para que nós pudéssemos cumprir as exigências da lei. E como é que nós fazemos isso? Como é que Deus, aliás, fez isso? Ele nos envia o seu próprio Filho como oferta pelo pecado, e Ele opera em nós uma mudança, porque agora Ele vem com o seu Espírito. E esse Espírito Santo de Deus, que habita no povo de Deus, Ele não só nos traz uma nova identidade, mas Ele de fato nos transforma. Aleluia! Vamos agora ao versículo 5. E avançando agora para temas novos. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E aí eu quero colocar aqui com vocês, assim como Paulo apresenta já no capítulo 7, quando fala rapidamente sobre a vida do Espírito e a vida sobre a carne, ele não só nos está nos apresentando com a carne sendo necessariamente má, que nos inclina ao pecado, mas mesmo a carne tentando buscar uma vida religiosa, uma vida de justiça humana, porque a carne também produz isso, certo? Ela produz coisas que aparentemente elas parecem positivas, parecem corretas. Então Paulo, quando fala essa diferença entre espírito e carne, ele está falando de duas formas de vida diferentes. Uma vida que é governada pelo Espírito e uma vida que é governada pela carne. E neste ponto aqui, nestes versículos que nós lemos, ele vai fazer um contraste entre estes dois modos de vida. E ele vai dizer sobre a carne, que aquele que vive na carne, ele tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então a carne também tem vontades. E aí quando falo de carne, não estou falando de corpo. Mais uma vez quero pontuar isso. Eu estou falando do nosso corpo. Eu estou falando, a Bíblia usa a palavra carne para dizer sobre a nossa natureza humana danificada pelo pecado, que tem vontades próprias, certo? E aí ele também fala que a vida do Espírito também tem a vontade, né? Porque aquele que, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. O Espírito também tem vontade, desejos, propósitos. A carne também tem desejos e vontades. A mentalidade da carne é morte. Ou seja, aquilo que a carne deseja, é aquilo que a carne nos inclina a fazer, nos levará a um caminho de morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E aqui o texto está nos mostrando que seguir esta mentalidade do Espírito, ou seja, ter uma mudança de mente de acordo com a vontade do Espírito, vai produzir em nossas vidas vida e paz. Parece uma frase meio estranha, produzir em nossas vidas vida. Mas é porque a vida produzida é vida zoe, é qualidade de vida, é vida diferente. É uma vida que tem sentido, que vale a pena ser vivida. E é uma coisa interessante porque Paulo está mostrando que há duas opções, há dois modos de se viver, e ele já está demonstrando o final. Aonde se chegará ao se trilhar cada um destes caminhos. Seu caminho pela mentalidade da carne, eu chegarei até a morte. Isso não fala somente de um final, de uma morte eterna, mas os resultados das minhas ações, dos meus pensamentos, das minhas decisões, baseados na carne, sempre produzirão morte. Morte na minha vida pessoal, morte na minha família, morte em todos os lugares. Ou seja, eu vou ser um
um distribuidor do mal e da morte se eu caminhar sob o governo da carne. Do outro lado, o Espírito produz vida e paz. Não tem como eu experimentar vida e paz pela carne. Não tem como eu experimentar morte pelo Espírito. O Espírito produz vida e paz. Eu vejo tantas pessoas dizendo: ah, pastor, eu queria ter paz na minha casa. Ah, pastor, eu queria ter paz no meu coração. Ah, pastor, eu queria que... E aí a gente imagina, minha família, eu queria ter a minha vida financeira, eu queria que, sei lá, o meu país tivesse isso e assim, assim. Que a gente deseja e olha para o final das coisas, deseja que a nossa casa fosse de um jeito, deseja que o nosso comportamento fosse de um jeito, mas a gente não tem andado nos caminhos que levam a estes desejos. Porque a gente quer plantar limão e colher laranja. É possível fazer isso? Quem planta limão vai colher limão. Está entendendo? Quem funciona pela mentalidade da carne vai colher a morte. Quem funciona pela mentalidade do Espírito vai colher vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, versículo 7. Porque não se submete à lei de Deus. A carne, e aliás, fechando ainda, nem pode fazê-lo. A carne não deseja se submeter a Deus, ela pelo contrário, ela diz assim, ela duvida sempre de Deus. Será mesmo? Será que não tem uma outra forma? Ah, eu acho que deve ter um outro jeito. Ah, esse Deus aí é muito autoritário. Esse Deus aí tem que ser do jeito dele, não pode ser de outro jeitinho. Só um pequeno detalhe, uma pequena diferençazinha. Olha que besteira. É assim que funciona a nossa carne. Ela busca justificar um afastamento de Deus. Ela pode até muitas vezes dizer que quer a vontade de Deus, mas ela não consegue fazer, ela não consegue alcançar a vontade de Deus. E o 8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então nós temos aqui Paulo colocando os contrastes. E aí, gente, é muito importante, eu acho maravilhoso, antes de seguirmos, quando a Bíblia nos dá contrastes. Quando a Bíblia nos diz, olha, aqui é desse jeito, aqui é desse jeito. A Bíblia não nos deixa em dúvida sobre as decisões e as consequências que nós devemos tomar e trilhar. Ela coloca para nós a escolha, mas ela não nos deixa dizer, olha, se você escolher esse caminho aqui, você vai caminhar pela morte, você vai colher a morte. Vivemos num tempo onde parece que é até uma violência dizer que algo que a pessoa vai fazer vai dar errado. Ela não podia dizer que dá errado. Como não? Vamos estar vivendo no engano? Vamos estar vivendo na ilusão? Dizendo que se pode plantar limão e colher laranja? Ou qualquer outra coisa que você gostaria de colher? Não dá. Nós precisamos compreender isso que a Bíblia nos coloca. Isso é o amor de Deus, nos mostrando, nos colocando os limites claros e as consequências claras das nossas atitudes e decisões. Vamos ver o versículo 9. Olha o que Paulo vai dizer agora sobre nós, o povo de Deus. Entretanto vocês, aleluia, não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aleluia! Ele fala agora, depois de fazer esse contraste entre carne e Espírito, ele nos situa como aqueles que pertencem a Cristo não estão na carne,
estão no Espírito. Vocês não estão sob o domínio da carne, ou seja, sob o senhorio, sob a autoridade da carne. Vocês agora estão sob a autoridade do Espírito. Mas ele coloca uma condição, um sinal para alguém que está sob o domínio da carne. Esta pessoa precisa primeiro ser habitada pelo Espírito Santo. E o versículo diz assim: se alguém, versículo 9, final, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, é o presente que Deus dá a todos aqueles que creem em Jesus. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, vai nos dizer, o apóstolo Paulo também, que quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, esse Evangelho que nos salva, nós somos selados com o Espírito Santo da verdade. E este Espírito é a garantia da nossa herança. Quem crê em Jesus, de fato entrega a sua vida a Jesus, não de uma maneira escondida, mas de uma maneira pública, de uma maneira clara, um compromisso corajoso, de declarar: eu pertenço a Cristo, abandono a mim mesmo, não tenho vergonha de Cristo, nem por mim, nem diante de ninguém, eu amo a Jesus, minha vida pertence a Cristo. Aquele que declara de todo o coração esta verdade sobre si, recebe de Deus o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a marca daqueles que pertencem a Jesus. Não é algo que pode ser visto exteriormente de maneira fácil. Se olharmos vocês aqui, eu não posso só por olhar dizer que você tem ou não tem o Espírito Santo. E se misturo você no meio de uma multidão, não tem como dizer: eita, aquele tem o Espírito Santo, aquele não tem, aquele não tem. Só olhando assim não dá para saber. Não é uma coisa externa que eu consigo ver assim, no sentido só de olhar na cara de alguém. Mas ainda assim não é algo só interior, é algo visível, é algo perceptível. E onde é que se percebe? No modo de pensar, no modo de falar, no modo de agir, no modo de reagir de alguém. Você começa a perceber que essa pessoa é diferente, tem uma marca, tem uma característica diferente de todo mundo. Isto aí é o sinal da habitação do Espírito Santo. Versículo 10. Mas se Cristo está em vocês, como de fato está, amém? Amém. O corpo está morto por causa do pecado. Paulo está dizendo agora do nosso corpo físico, que mesmo a nós que somos crentes, vigora a morte no sentido físico. E aí abre aqui nesse texto um conhecimento muito importante para nós a respeito da realidade das nossas limitações. Olha só, crente adoece, tá, gente? Crente morre de doença, crente sofre acidente, crente pode ser assaltado, crente pode sofrer todas as coisas que estão suscetíveis a acontecer a qualquer um que vive neste mundo. Só porque você é crente não quer dizer que você não vai adoecer. E se você talvez adoecer, talvez só porque você é crente, você não vai morrer por causa disso. Eu não quero aterrorizar você, dizendo que você deve agarrar no lenço e dizer: eu vou morrer. Não! Mas eu quero que você compreenda a realidade do nosso corpo. Nosso corpo está tendendo à morte por causa do pecado que afetou toda a natureza de Deus. Paulo está falando aqui que, estando em Cristo, primeiramente o nosso corpo está morto. Opera em nós a uma dimensão de morte, sim. Não sei quanto tempo vai chegar, vai durar, aliás, para que a morte lhe encontre. Mas, por mais que você não queira saber do que eu vou dizer aqui agora, não vai lhe encontrar. Mas veja que o texto ainda nos diz:
Mas preste bem atenção, que não terminou aí não. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E você percebe que nesse versículo, ou nessa frase agora, Espírito não é com letra maiúscula. Consegue olhar aí? Confere? Então não está se falando mais do Espírito Santo. Está falando agora do nosso Espírito. O Espírito do homem. E interiormente agora estamos vivos por causa da justiça de Cristo. Paulo vai falar isso lá aos Coríntios. Exteriormente estamos a desgastar-nos, mas interiormente estamos a renovar-nos. Porque Cristo habita em nós. Mas agora no versículo 11. Preste atenção. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida ao quê? Aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aleluia! Chegará o dia em que pelo poder do Espírito a morte não governará nem mais o nosso corpo. E aí sim, não haverá mais dor, não haverá mais limitação, não haverá mais fraqueza. Haverá vida, a mesma vida, o mesmo corpo de Jesus Cristo. Porque aquele mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos também nos vivificará. Vivificará o nosso corpo. Aleluia! Então Paulo segue, versículo 12. Portanto, irmãos, estaremos em dívida. Estamos em dívida. Estamos em dívida. Não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E neste parágrafo aqui, o apóstolo Paulo vai nos dizer: ora, se o Espírito Santo de Deus já está nos vivificando por dentro e vai nos vivificar por fora também, por que vamos de volta nos sujeitar à carne? Devemos alguma coisa à carne? Não! A carne só nos produziu morte. A tentativa de viver uma vida independente de Deus só nos leva à morte. O que é que nós devemos fazer agora? Fazer morrer o nosso eu. Fazer morrer os desejos da nossa carne, para podermos viver sob o governo do Espírito. E aí agora Paulo vai colocar alguma coisa importante no versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí eu quero colocar de uma maneira inversa aqui. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo coloca isso como um sinal. Se você vê alguém que é guiado pelo Espírito Santo, você identificou o Filho de Deus. Mas eu quero colocar isso como característica dos filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não mais pelos seus desejos, não mais pelas circunstâncias, não mais pelo medo, não mais pelas tentações e propostas da carne, do diabo, do mundo, mas agora pela vontade do Espírito. E esse direcionamento do Espírito, meus irmãos, não é uma coisa genérica. Temos aqui uma placa, não. Isaías vai falar um pouco sobre esse direcionamento, esse guiar do Espírito. Quando ele fala que uma voz falará aos nossos ouvidos: este é o caminho.
O Espírito Santo de Deus ajuda-nos em nossas decisões. Eu e você, meus irmãos, precisamos muito de sabedoria. Não é verdade? Como precisamos de sabedoria? E de onde vem, e de onde pode vir essa sabedoria que tanto necessitamos? Do Espírito Santo. Versículo 15. Vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito Santo de Deus não é um escravizador, um aterrorizador, que governa pelo medo, pela coerção. Mas na verdade o Espírito nos liberta do medo. E talvez você que está aqui hoje, em várias decisões, talvez nesse momento da sua vida, esteja vivendo atormentado pelo medo. O medo da sua vida, o medo de por onde vai se guiar a sua vida, os seus próximos passos. Mas Deus não te chamou para ser escravo do medo, amém? Amém? Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: você não é escravo do medo. Todos nós que temos o Espírito Santo de Deus não somos mais escravos de medo. Aleluia. Somos, na verdade, filhos de Deus. Quando algo vem, aleluia, sobre nós, quando algo vem nos atormentar, quando algo vem nos perturbar, nós temos uma senha. Nós temos uma senha de resgate. A gente clama assim: Abba, Pai! Aleluia. Aleluia. Quando o mal vem sobre nós, o Senhor vem nos resgatar. Quando clamamos Abba, Pai, Ele vem nos salvar. Ele vem nos resgatar. Ele vem nos restaurar. Ele vem nos tirar, sabe, destas situações que nos causam medo. Você e eu temos um escape. Você e eu temos um Salvador. Aleluia. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você tem um Salvador. E não é um homem, não é um governo, não é um super-herói, não é um mito. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que criou e que sustenta o universo. Ele está conosco. E nós podemos passar por qualquer circunstância sem medo. Sem medo. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aí temos Espírito com E maiúsculo e Espírito com E minúsculo aí, tá? O E maiúsculo é o Espírito Santo. O E minúsculo é o teu Espírito. E o que é que o Espírito Santo de Deus fala conosco? Ele confirma lá no fundo do nosso coração. Ele testifica pessoalmente a nós a nossa identidade. Ele diz: você é filho de Deus. E se somos filhos, olha o versículo 17. E se somos filhos, também somos herdeiros, obviamente. Mesmo não sendo filhos, como Paulo vai dizer, nós somos filhos por adoção. Nós não somos como Jesus. Jesus é unigênito. Então ele não há como filho. Mas nós somos filhos adotados. Mas o filho adotado, ele não se diferencia do filho natural no sentido de ser filho. É filho e acabou-se. Não tem, não, mas é um filho adotado, um filho natural. Não há separação e diferença. O que um filho natural herda, um filho adotado também herda. Somos herdeiros, e aí Paulo enfatiza isso: herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ou seja, no mesmo nível de herança. Aleluia! Isso é muito tremendo. Mas veja o finalzinho do versículo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos
da sua glória. Paulo está dizendo, meus irmãos, a condição do povo de Deus é de uma identidade muito forte, poderosa, sim, é verdade. Não só sobre o que somos hoje, mas o que receberemos em breve. Mas isso não significa que nós não passemos por sofrimentos. Agora, no sofrimento não precisamos ter medo. Temos o nosso Abba Pai. E mais ainda, participando do sofrimento, na esperança e na certeza de que também participaremos da sua glória. Mas você acha que o capítulo acabou? Não. Versículo 18 diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Irmão, eu preciso explicar esse versículo. Esse aqui está fácil, então. Tá, você está passando por alguma luta, meu irmão? Um sofrimento? Com certeza. Você nem dizer sim, eu sei que está. Irmãos, existem sofrimentos que a gente sofre porque a gente foi lá buscar o sofrimento. A gente foi lá e Deus avisou e disse assim: olha, esse caminho aqui é um caminho de sofrimento. Se você for por ele, você vai sofrer. Mas a gente foi, bateu o pé e disse: eu quero, eu vou. E aí a gente colheu o quê? Aquilo que Deus avisou, sofrimento. Então temos essa primeira categoria de sofrimento, verdade. Mas também temos um outro sofrimento que é independente disso. É um sofrimento que, até mesmo fazendo o que é certo, nós estamos sujeitos a passar. Independente de qual é o sofrimento que você está passando, independente disso, se é porque você foi lá e quis, se é porque você mesmo que tenha sido e esteja vivendo de uma maneira fiel ao Senhor, ainda mesmo assim sofre, independente disso, Paulo coloca algo tremendo a respeito do sofrimento. Não se desespera. Não se desespera por qualquer circunstância do sofrimento que você passe. Os sofrimentos atuais não podem ser comparados com aquilo que nos espera. Uma glória que vai ser revelada. Ele vai dizer lá em 1 Coríntios que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que o esperam, que o aguardam. Então, mesmo nós tendo a Bíblia e temos a nossa imaginação, imaginamos coisas tão lindas e maravilhosas sobre o que Deus pode nos dar, ainda não chegou. Ainda é muito maior. Ainda é muito melhor. Tudo aquilo que Deus tem preparado e vai revelar no momento certo. E aí é o que Paulo vai falar sobre esta revelação, sobre esta glória. Versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ou seja, que nós experimentemos essa glória que está reservada a nós. Pois ela, a natureza, foi submetida à futilidade. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, ou seja, Adão. Na esperança de que na própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-no pacientemente. Paulo vai dizer: olha, temos uma glória tremenda que vai ser revelada. Isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso, que o próprio universo está aguardando esse dia. Toda a criação, todo o universo foi posto em futilidade, foi amaldiçoado, como foi declarado lá em Gênesis capítulo 3. Mas o próprio universo, a própria criação, experimentará a glória que nós receberemos. Pois não somente nós
seremos resgatados e salvos. Mas toda a criação de Deus será resgatada. E quando eu falo toda a criação, estou falando de tudo, daqueles que não têm vontade própria, tá? O ser humano é o único da criação que terá um destino escolhido por ele mesmo. Tá? A criação foi sujeita à maldição não por vontade própria, mas pela vontade daquele que era o seu dominador, aquele que era a autoridade sobre ela, que era Adão. Não foi por decisão própria, mas ela será resgatada dessa condição no momento em que Jesus vir para nos adotar, para redimir o nosso corpo. Hoje nós não vemos isso, e é por isso que nós gememos neste mundo, vivemos inconformados com o que acontece ao nosso redor. Meu irmão, se você não fica inconformado com o que acontece ao nosso redor, meu irmão, está complicado, viu? Se você está se acostumando, se você acha tudo normal, o que está acontecendo no nosso mundo, no nosso Brasil, na nossa cidade, você precisa, de fato, encontrar Cristo. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus não consegue ficar à vontade nesse mundo mais. Não consegue mais compactuar com o que esse mundo propõe. Não se sente à vontade. Mas estamos aqui agora aguardando. Jesus virá, amém? Ele vai vir nos resgatar. Ele vai transformar o nosso corpo decaído. E não só o nosso corpo, mas toda a natureza, toda a criação de Deus será resgatada e transformada. Porque nós sabemos isso? Porque nós já temos os primeiros frutos. Nós já experimentamos os primeiros frutos dessa transformação. O que Deus começou a fazer em nós já é um sinal de que Ele vai cumprir a sua promessa. Agora vamos olhar o versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aqui nós temos um outro valor espiritual precioso. O Espírito Santo de Deus ajuda-nos em nossa fraqueza. Diante dos sofrimentos, diante das tentações do pecado, o que é que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai nos abandonar. Ele vai olhar para nós e vai rir da nossa cara e nos humilhar, vai nos rebaixar. É isso? Não. Ele vai nos ajudar. E ele vai dizer aqui o apóstolo Paulo, porque nós não sabemos como orar. E quando ele fala em saber como orar, não é como você vai fazer a introdução. Senhor meu Deus, ou como você vai encerrar a oração em nome de Jesus, amém. Porque todos nós sabemos essa parte todinha, né? E fazer os pedidos, os agradecimentos, você aprende só quando você lê a oração do Pai Nosso. Jesus dá-nos um modelo de oração, tá certo? Não é isso que Paulo está falando sobre como orar. Paulo está falando, utilizando a oração como este símbolo de intimidade, de comunhão com Deus. Nós não sabemos como nos relacionar com Deus. Irmãos, nós sabemos como nos relacionar com a televisão. Nós sabemos nos relacionar até com o celular que não nasceu com a gente, né? O celular só veio depois. Nesses últimos quase 15 anos, né? Olha só, pouquíssimos tempos. A gente sabe conviver com esse bicho que é uma beleza. A gente sabe conviver com cachorro, com gato, com todo mundo, só não sabe conviver com gente, né? A gente só não sabe conviver com gente. E muito menos a gente só não sabe conviver com Deus. A gente não sabe como orar. A gente não sabe como dar importância a Deus. A gente não sabe como levar Deus caminhando conosco em todas as nossas decisões. A gente não sabe obedecer a Deus. O texto declara aqui ainda no versículo 26, mas o próprio Espírito intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus em nosso interior clama e se comunica com o Pai. E eles estão aqui em conexão, em comunhão, em comunicação, em nosso favor, diante das nossas fraquezas, diante da nossa dificuldade, diante da nossa falta de sabedoria. O Espírito Santo de Deus geme. Perceba que esse é o último gemido que a gente vai ouvir aqui agora. Primeiro nós vimos a natureza gemendo, nós também vimos os filhos de Deus gemendo, e agora estamos vendo o Espírito Santo de Deus gemendo, gemidos inexprimíveis, gemidos sem palavras, gemidos que palavras não podem expressar. O Espírito Santo está intercedendo por nós. E aquele que sonda os corações e a intenção, os corações, aliás, quem é que sonda os corações? É o Deus Pai. Ele conhece a intenção do Espírito. E que coisa linda! O Espírito intercede por nós, os santos, de acordo com a vontade de Deus. Porque, irmãos, a gente vai cair naquela coisa que o Tiago vai falar, se não me engano, no capítulo 4, que nós pedimos, mas não recebemos, porque não pedimos para fazer as coisas certas, mas para simplesmente os nossos prazeres, os nossos desejos, a satisfação pessoal. E por isso o Senhor não nos dá, porque qual é o pai que o filho chegando a ele diz assim: pai, me dá uma cobra. Uma cobra. Qual é o pai que vai dar uma cobra para o filho? Aí tem um outro doido aí que dá cobra para a filha, já vi já. Cobra nem pequenininha, é grandona, já vi. Mas veja o que é a ilustração que eu estou querendo dizer. Uma cobra é um animal perigoso. Se você colocar aqui perto do pé, não misericórdia. Pode matar, com certeza. Nenhum pai responsável vai dar uma cobra para o seu filho, uma cobra venenosa, um animal que você não tem controle, domínio sobre ele. Então, por que Deus não nos dá tudo aquilo que pedimos? Porque muitas vezes a gente está pedindo cobra. A gente está pedindo cobra. A gente acha que é bom. Ah, mas eu queria tanto, meu Deus. Ai, meu Deus, eu queria isso. Eu não vou nem dar exemplo aqui para ninguém, né? Vou dar nenhum exemplo aqui, tá, gente? Eu queria tudo, meu Deus, Senhor. E chora, e bate na parede, e faz todo um drama, e faz a campanha toda. E Deus não dá. E você tem que dizer glória a Deus, porque Deus não faz as minhas vontades. Eu sei que é difícil, irmão. Eu sei, porque eu sei. Mas glória a Deus, porque o Espírito Santo intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Olha o versículo 28. Versículos 28, 29 e 30 são aqueles versículos que a gente, às vezes, é daquele que a gente não compreende. Mas preste atenção. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Que coisas é essa? No sofrimento, especialmente porque Paulo está falando de sofrimento, tá, gente? Nos versículos anteriores, está falando de sofrimento. Participamos dos sofrimentos e participaremos da glória. Sabemos que Deus age em todas as coisas, ou seja, em todos os sofrimentos que passamos. Para o quê? Para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, e os que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Aleluia. Júnior, temos aqui uma invasão. Deus age para o bem do seu povo, amém? Amém. Deus está agindo em seu favor. Ele vai chegar daqui a pouco, tá? Deus está agindo em seu favor. Deus está agindo para o bem. Mas que bem é esse, pastor? O bem é que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho.
Você acha que o centro do propósito de Deus é aquilo que vai acontecer com você? Pastor, mas eu queria uma casa. Desculpa dar exemplo, eu vou dar, bem genérico, tá? Casa, eu queria um carro, eu queria ter muito dinheiro, aí eu queria isso e aquilo, isais, né? Então, querem fazer isso? Chaves, né? Não! O propósito de Deus é você! O que Ele está fazendo em você, a transformação que Ele está operando em sua vida, não o que você vai receber, não o que você vai ter. O centro do propósito de Deus é a obra dele em sua vida. E o que é que Deus está fazendo em sua vida? Ele está te transformando, usando todas as circunstâncias, todas as ferramentas que chegam aqui até você, na sua história, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, para te moldar, para se parecer com Jesus. É isso que Ele está fazendo. Este é o bom propósito de Deus. É isso que Deus está utilizando. E Deus não desperdiça nada. Deus usa as nossas maiores dores. Não em vão. Não que Deus tem prazer em te fazer sofrer. Muito pelo contrário. Deus não quer que você sofra. Sim, é verdade. Mas quando chega o sofrimento, o que Deus faz? Peraí, já que chegou, eu vou usar isso aqui para algo que vai ser tremendo. Porque se alguém sabe trabalhar com as nossas fraquezas, os nossos pecados, os nossos sofrimentos, as nossas burradas, essa é Deus. Ele não se surpreende, ele não se assusta, mas Ele sabe conduzir todas essas coisas. Vou só pegar um exemplo bíblico. Você acha que Deus se agradou quando os irmãos de José venderam ele para os escravos, para ser escravo lá no Egito? Deus não estava batendo palma, mas Deus soube usar essa situação para cumprir o propósito dele na vida de José, na vida dos irmãos, na vida de todas as nações daquela época. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, versículo 31. Vamos chegar aqui no ponto mais alto, no clímax do livro de Romanos. Vamos começar aqui Meu Deus, ele não vai. É tão lindo o que ele está dizendo aqui que ele nem vai dizer, ele vai perguntar. Diz assim, versículo 31: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Aquele que não poupou ao seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Cristo, com Ele, e de graça, todas as coisas? Meu irmão, está compreendendo essa palavra aí? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Digo uma coisa para você: pare você de se justificar. É o que a gente muitas vezes faz. A gente se justifica. Quando você se justifica, é porque você não está crendo na justiça que Deus propõe para você. Deixa Deus te justificar. Deixa Deus te justificar. Glória a Deus. Versículo 34: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Mas o intercessor aí por nós, o Espírito aqui no nosso interior intercede, se comunicando com o Pai, e Jesus lá, à direita de Deus, também intercede por nós. Então, quem nos condenará? Será que o diabo? Será que o mundo? Será que você? Tem gente que tem uma culpa tão grande, que parece que Jesus não... pastor, já vi gente falando comigo: pastor, meu pecado é tão grande que nem Jesus vai perdoar. Eu achei que você falou isso comigo. Não é verdade. Continuando. Agora. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Olha só, percebem que pelas perguntas nenhuma destas coisas podem nos separar do amor de Deus. Como está escrito:
Por amor de Ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Você pode aplaudir ao nosso Deus maravilhoso. Aleluia, Santo Deus. Então não importa o que você está vivendo, isso não te separa do amor de Deus. Glória a Deus. Deus está conosco na fornalha, no vale da sombra da morte. Ele está conosco até depois do túmulo. Nem a morte pode nos separar. Então não te desespera, não teme, confia, te anima, te levanta. Para quê? Para viver uma vida de santidade e de pureza e para servir. Como é que nós podemos receber uma coisa tão linda dessa, que é esse amor maravilhoso sobre nós, e ficarmos sentados, conformados, displicentes, como se nós não tivéssemos sido tão enriquecidos? A vida cheia do Espírito não acontece por meio de experiências místicas. Eu senti um arrepio. Eu senti um choro. Eu alegria. Estou pulando, estou caindo. Irmão, isso não caracteriza um êxtase. Isso não caracteriza um relacionamento com o Espírito. Mas profundo conhecimento da palavra, mas principalmente uma submissão em obedecer a palavra. Você acha que é alguém que fala muito em línguas estranhas, que cura, que cai em êxtase, que é um grande sinal de que é cheio do Espírito? Não. Conheço tantos que têm estas experiências, mas são completamente rebeldes, desobedientes da palavra de Deus. Pois digo a vocês com toda certeza, sem nenhum medo, isso é tudo enganação. Todas essas experiências são falsas, porque a verdadeira vida no Espírito é primeiramente obedecer à sua palavra, ao seu direcionamento. E é óbvio que Ele vai derramar sobre nós poder, autoridade, experiências. Sim! Mas não é pelas experiências. A gente não busca a Deus pelas experiências, pelo que Ele pode dar, mas por quem Ele é, para alegrá-lo, para amá-lo. E Ele vai nos abençoando. À medida que o crente enche de modo fiel e submisso a sua mente, o seu coração com a verdade de Deus, o seu comportamento passa a ser controlado pelo Espírito. E aqui eu quero avisar aqui a você, meu irmão, observe a quantidade de tempo que você tem dedicado à palavra de Deus e a quantidade de tempo que você tem dedicado a receber todo tipo de mensagem que esse mundo está oferecendo. Certa vez um pastor ilustrou essa luta que nós temos em dar preferência à carne e ao espírito, e que aquilo vai governar ou não a nossa vida. Ele comparou entre dois leões, e ele vai dizer assim: aquele leão que você alimentar é o leão que vai vencer. Se você não alimenta a sua mente da mensagem do Espírito, não espere colher vida e paz. Se o seu tempo é dedicado simplesmente a ouvir toda a mensagem que o mundo oferece na televisão, na rádio, no celular, seja através da música, seja através de podcasts, agora que tem, muito famoso, seja através
de olhar a vida dos outros, o que os outros dizem. Não espere, meu irmão, ser guiado pelo Espírito, porque você está simplesmente tapando os ouvidos para a voz dele. O que a gente deve fazer? Tapar os ouvidos para as vozes do mundo, para as vozes que o diabo traz, para os desejos da nossa carne. A gente tem que calar essas vozes e ouvir a voz do Espírito. O Espírito Santo de Deus está falando com você, não é só agora. Ele está falando com você o tempo todo. Você vai ouvir a Ele se você der atenção. Se você parar e fala, Espírito Santo. Fala, Espírito. Quem tem ouvidos, ouça. Porque o Espírito está falando. E não só agora. Ele está falando o tempo todo com você. Mas como é que você vai ter uma vida guiada pelo Espírito? Se você priorizar essa voz. Quando estamos plenos da verdade de Deus e somos guiados por seu Espírito, até mesmo as nossas reações voluntárias, involuntárias aliás, aquelas que acontecem quando não temos tempo de decidir conscientemente o que fazer, são piedosas. Até as nossas reações inesperadas, porque eu estou agora domando a mim mesmo pelo poder do Espírito. E eu pergunto a você, nesse finalzinho, por que é tão importante a gente conhecer a palavra de Deus? Como é que conhecer a palavra, como é que conhecer a Bíblia nos ajuda a ser conduzidos pelo Espírito? Eu já acabei de dizer aqui para nós. O Espírito vive em nós para nos transformar. E a pergunta é, o que é que Ele precisa transformar em você? Você pode fechar os seus olhos agora e entregar ao Espírito, entregar a Deus aquilo na tua vida que precisa ser transformado? O que é que precisa ser transformado em você? Espírito Santo de Deus, solta agora os nossos corações. Mostra agora, Senhor. Mostra agora aquilo que precisa ser mudado. Entrega agora, meu irmão. Entrega agora o Espírito. Entrega agora, Senhor. Se é a tua língua, entrega a tua língua a Jesus. Se é os teus pensamentos, entrega os teus pensamentos a Jesus. Se são os teus pés, se são os teus olhos, entrega a Jesus. Diga, Jesus, transforma, me transforma. Espírito Santo de Deus, me transforma. E já que você está falando com o Espírito Santo aí, eu pergunto a você, como está a sua relação com o Espírito Santo? Será que você tem cultivado a sua amizade com o Espírito? Este Espírito que intercede por nós, este Espírito que testifica a nós, este Espírito que nos liberta do pecado, este Espírito que nos tira do medo, este Espírito que ajuda em nossa fraqueza. Como eu e você precisamos ser amigos do Espírito. Como há a grandeza do amor de Deus por nós. Tem coragem. Nós fechamos essa leitura do capítulo 8, vendo a grandeza do amor de Deus por nós. Como esse amor nos dá alegria e coragem. Não deixa nada roubar isso de você. Esse amor de Deus por você. Essa graça de Deus por você. Receba agora no teu coração do amor de Deus. Receba agora no teu coração da alegria de Deus. Receba agora no teu coração da paz de Deus. Receba agora no teu coração da comunhão do Espírito. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós estamos aqui ouvindo e vendo Deus nesta palavra, todo o ministério, todo o serviço do Senhor por nós e em nós e através de nós. Eu te peço, Senhor, toma as nossas vidas, guia as nossas decisões, anima-nos, Senhor, para o serviço, para viver, Senhor, a tua vontade, para viver os teus propósitos, meu Pai.
bom ser filho teu. Como é bom ser adotado, ser abraçado, ser amado. E nessa noite nós queremos receber esse amor. Nessa noite queremos receber essa certeza em nosso coração. Eu quero colocar isso diante de todos que estão aqui, Pai. A tua bênção em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.